tive então uma reunião com o Padre Jardim Moreira por causa da luta contra a pobreza. Aquilo que, basicamente, a principal questão que o Padre Jardim Moreira tinha para me colocar era o facto de entender que a luta contra a pobreza necessita de políticas estruturais que se prolonguem no tempo, que Portugal não tem seguido, e por isso ainda hoje sai um relatório da OCDE que diz que Portugal necessitará, se continuar assim, no melhor das hipóteses, necessita de 5 gerações para eliminar a pobreza. Isto não é minimamente aceitável num país da União Europeia e, portanto, a questão que ele me coloca é se o Governo e o Partido Socialista, que neste momento está no Governo, se tiverem políticas estruturais e quiserem definir uma estratégia, se o PSD está disponível para colaborar nessa estratégia ou se quer tomar uma posição de oposição contra o Governo nessa matéria. Aquilo naturalmente que é a minha resposta é sempre a mesma. Nós somos oposição, mas somos uma oposição construtiva e colocamos sempre em primeiro lugar aquilo que é o interesse nacional. E, portanto, se um governo tiver uma estratégia acordada, inclusive e consensualizada com a sociedade para combater a pobreza, o PSD não quer estar fora, quer estar dentro, é exatamente ao contrário. E, portanto, por aí não há dúvida nenhuma. A outra questão é uma próxima reunião que deverá haver entre o Padre Jardim Moreira e a área social do Conselho Estratégico Nacional do PSD, que ainda por cima está sediada no Porto, porque o coordenador e o porta-voz são do Porto, o Dr. Silva Peneda e o Dr. António Tavares, e, portanto, isto é um outro patamar, é nós inscrevermos no nosso programa eleitoral uma estratégia de combate à pobreza, a levar a cabo, no caso de ganharmos as eleições em 2019. Portanto, são 2 patamares distintos. Um é aquilo que o PSD se comprometerá a fazer e poderá inscrever no seu programa eleitoral. A outra é, se antes disso este Governo quiser fazer alguma coisa de estrutural e de longo prazo, obviamente que nós temos toda a disponibilidade para colaborar, porque ser oposição é defender também o interesse nacional, não é estar sempre a dizer mal de tudo e de mais alguma coisa. Mais um aspecto que eu também referi, pela minha experiência pessoal, enfim, porque é mesmo assim, qualquer programa de luta contra a pobreza tem de ter uma participação muito ativa das autarquias. Sem a participação das autarquias locais, e aqui autarquias locais, mesmo câmaras e juntas de freguesia, na execução, juntamente com as IPSS, nunca teremos de certeza um combate eficaz, porque depois falha a execução, que requer muita proximidade. E, portanto, uma das coisas que eu fiz notar, uns aspectos que eu fiz notar ao Padre Jardim Moreira, que também está de acordo, diga-se de passagem, é que aqui o Estado Central é muito importante para definir uma estratégia nacional, mas depois as autarquias são absolutamente vitais para que possamos ter algum êxito. Agora, resumindo e concluindo, o relatório da OCDE que saiu hoje e que ele me faz referência é mais um alerta que todos nós em Portugal temos de ter, porque não é aceitável uma ausência de políticas que leva à conclusão 5 gerações. Ora, 5 gerações são mais de 100 anos, não é? Portanto, não é minimamente aceitável num país que se quer desenvolvido. Cada coisa separada. A primeira tem a ver com a demografia, digamos assim. Obviamente que eu aqui leio a situação de uma forma diferente. Infelizmente, a baixa natalidade até é mais baixa nas classes mais favorecidas do que nas classes mais desfavorecidas. Portanto, até é ao contrário. Portanto, aquilo que nós temos de fazer é dar, aí em sede de uma política em concreto, que é a política de infância, dar os apoios às famílias que têm filhos e não têm meios. Não é? É uma coisa diferente, ou seja, não é por haver pobreza que a natalidade é baixa. Infelizmente, até diga-se de passagem, porque significa que há cada vez mais jovens, em termos percentuais, mais jovens, mais miúdos, em que está ferido o princípio da igualdade de oportunidades. Como é lógico, não é? Agora, é verdade que, eu não sou técnico, mas um combate contra a pobreza é completamente transversal, passa pela área social, passa pela educação, passa pela cultura, passa por muitos aspectos. Isso aí é evidente. Agora, relativamente à demografia, até é um pouco ao contrário.
A sua outra questão, se não se importa, coloco-me outra vez, que tinha a ver com a dívida pública, eu não ouvi. Esse momento, não é, que não vai ser já, mas vai ser de uma forma faseada, é algo que todos nós sabíamos que um dia ia acontecer. Naturalmente que isso vai levar a um aumento das taxas de juros, mas nós sabíamos que era inevitável que isso vinha a acontecer e que as taxas de juros iam aumentar, por isso é muito importante uma política de finanças públicas em Portugal que leve naturalmente à confiança dos investidores, porque é a confiança dos investidores que vai determinar a taxa de juros. Portanto, não havendo agora as compras, quando vai haver menos compras do Banco Central Europeu, significa que as taxas de juros tenderão a subir. Se sobem mais ou sobem menos em função da confiança que os investidores tiverem em cada um dos países. Portugal, neste momento, não está como eu entendo que poderia estar, mas também não está como estava há 3 anos atrás. Está melhor do que quando da saída da Troika, porque conseguimos baixar o nosso déficit. A dívida pública, essa em valor absoluto, subiu, porque temos déficit, e isso naturalmente é um aspecto negativo. Mas isto é mais um alerta para o Governo controlar as finanças públicas, porque senão Portugal fica numa situação muito complicada, porque tem uma dívida muito alta. Portanto, qualquer variação na taxa de juro incide logo diretamente sobre um montante muito grande de dívida, embora isto seja depois deslocado no tempo. Quer dizer, não é muito próprio para estarmos aqui a falar, mas as taxas de juros subindo só incidem sobre as novas emissões. Portanto, a taxa de juro média, essa vai subindo lentamente. Portanto, não é um efeito imediato. É um efeito que depois se prolonga no tempo. O que tem efeito imediato é, por exemplo, na fatura que as famílias pagam relativamente aos empréstimos à habitação, por exemplo. Aí é que tem um efeito imediato, exatamente. E eu tenho de concordar com o padre Jardim Moreira, porque, efetivamente, se as coisas persistem e os governos vão mudando, e a Assembleia vai mudando, é porque houve uma incapacidade de resolver o problema. E por isso é que eu me mostrei completamente disponível, não só para colaborar com o Governo, se ele quiser fazer, como para inscrever uma estratégia no programa, no caso disso não acontecer, ou mesmo que isso aconteça, há de estar no programa eleitoral, seguramente, o problema da pobreza, porque é um problema real e dramático. Para mim, infelizmente, que não lido com ele no dia-a-dia, não é? Porque quem lida com ele no dia-a-dia ainda mais sofre com isso, mas tenho que ter a consciência clara de que é um grave problema em Portugal, por todos os indicadores e por aquilo que podemos ver, e que os partidos têm essa obrigação. Portanto, esse balanço que o padre Jardim Moreira faz, nem é um balanço, é uma conclusão óbvia que ele tira face aos números disponíveis, não é? Isso é evidente. As assimetrias sociais têm persistido, se não mesmo aumentado. Agora, varia um pouco com o crescimento da economia. Quando a economia está um bocadinho melhor, as coisas melhoram um bocadinho. Quando está pior, piora um bocadinho, mas mantém-se sempre, a mediana anda sempre ali, mais ou menos na mesma situação. Isso tem de ser visto pelos técnicos. Eu não sou técnico desta matéria. Portanto, aquilo que nós nos comprometemos é que o padre Jardim Moreira reunirá com o coordenador da área social do Conselho Estratégico Nacional, no sentido de desenharmos para o nosso programa uma política estrutural de combate à pobreza a sério. Para isso, naturalmente, que não é só essa reunião, e serão ouvidas muito mais pessoas, mas naquilo que o Padre Jardim e a sua organização, o contributo que nos puder dar, excelente, não é? Está mais dentro do assunto, naturalmente, do que está a cúpula política do partido, como é evidente, essa tem é que falar com os técnicos. Não, eu próprio já tinha dito que não via problema nisso, para fins terapêuticos não vejo, acho que é razoavelmente pacífico, não é? Acabar com os vistos gold, assim, tout court, parece-me uma medida demasiado radical. Olhar para as regras e adaptar as regras à nova realidade parece-me que poderá ser, enfim, equilibrado em termos do interesse nacional, porque tem estado muito centrado no imobiliário, como sabe, mas a lógica até nem é tanto para o imobiliário, é para investimentos produtivos diretamente na economia. E, portanto, como todas as leis, elas têm de se ir adaptando à realidade, porque nós próprios
queremos que a realidade evolua. Ela evolui, mas nós próprios queremos que a realidade evolua. E, portanto, a situação portuguesa neste momento não é a mesma que era há 5 ou 6 anos atrás, a situação do imobiliário não é a mesma e, portanto, podemos fazer algum ajustamento na legislação, tendo em vista o interesse nacional, que é de captação de investimento estrangeiro. Disso não há dúvidas nenhumas, o investimento estrangeiro é pedra de toque do nosso crescimento económico. Disso não há dúvida nenhuma. E a seguir ao investimento estrangeiro, as exportações. E, portanto, algum ajustamento que se possa fazer para melhorar e para adaptar mais à realidade, que se houver propostas, podemos ver. Acabar tout court com os vistos gold parece-me um manifesto exagero. Maior luta de sempre dos professores, não sei, porque já vimos grandes lutas dos professores, que é uma luta complicada para o Governo, isso parece-me evidente, mas, como diz o nosso povo, quem semeia vento escolhe tempestades, e, portanto, aquilo que o Governo fez foi prometer aos professores uma coisa que agora não quer cumprir, porque diz que não pode cumprir. Mas se não pode cumprir, e eu acredito que não possa cumprir, porque qualquer governo o que quer é dar. Se não dá, é porque mesmo não pode dar. Mas se não pode dar, ainda por cima não pode dar o que prometeu, prometeu mal. Prometeu muito mal e ou dá ou tem de ter a penalização política de andar a assumir compromissos que não pode assumir. Sendo que no quadro deste compromisso ainda há um aspecto lateral importante, é que tem a ver com o discurso que o Governo faz de que a economia portuguesa está fantástica e que nós estamos muitíssimo melhor do que estávamos antes e que estamos quase num país das maravilhas. E, portanto, ao fazer este discurso, classes profissionais como as dos professores e todas as demais, e depois há onde vir as Forças Armadas, há de vir a polícia, há de vir os magistrados, todas essas classes profissionais, se Portugal está assim tão bem, vamos então agora exigir aquilo que se pode exigir quando estamos bem. O problema é que o Governo é vítima do seu próprio discurso. Faz um discurso sobre a situação económica portuguesa que não corresponde à realidade. Faz esse discurso para parecer que a sua governação tem sido muito boa. Mas depois, confrontado com a realidade, agora, em concreto, a questão dos professores, ou a redução do ISP, do imposto sobre o gasóleo e sobre a gasolina, não consegue ser consequente com o discurso que faz, porque o discurso que faz não corresponde à realidade. Eu acho que o país está melhor, mais bem preparado do que estava há um ano atrás. Isso, para mim, parece-me evidente. Agora, se me perguntar, mas foi tudo feito o que era possível fazer e tudo muito bem organizado, acho que não. Sinceramente, acho que não. E, portanto, neste momento, entramos em junho, estamos no período em que o calor está à porta e, portanto, nós estamos um pouco mais bem preparados, seguramente, temos de estar, seria impossível não estar, mas não estamos com a organização que deveríamos e que poderíamos estar. E, portanto, estamos um pouco entregues à sorte, digamos assim. Se tivermos sorte, se o verão não for muito rigoroso, enfim, vai haver incêndios, é evidente, mas, enfim, serão incêndios sem grande dimensão. Se tivermos azar, se calhar não estamos preparados para evitar alguns incêndios de grande dimensão. Tragédias como aquelas duas que houve no ano passado, sinceramente, eu não estou minimamente à espera. Isso não. A esse patamar, não. Incêndios grandes, que pudessem ser mais pequenos, combatidos mais cedo, que é o fundamental, se calhar vamos ter mais do que aquilo que poderíamos ter.